Harish, 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 Harish. Om Nikolai Harish. Faz os anos de nascimento Nikolai Harish, o famoso mestre espiritual e grande pintor russo, nascido em 9 de outubro de 1874 e que viverá até 1947, desencarnando, onde se instalara no norte da Índia e viveram os últimos 20 anos em Nagar, perto de Kulu Valley, onde eu estive por 2 vezes em boas meditações e realizações. Vou ler então um artigo homenageando do francês, uma palestra que ele fez em 1938, ou um escrito de 1938, publicado na Índia, e que me chegou através de uma fotocópia realizada por meu irmão Luís, quando ambos estávamos muito ligados ao Nikolai Harish e ao seu ensinamento Agni Yoga, Yoga do Fogo, que ele com a sua mulher Helena transmitiu ao Ocidente, com pensamentos bastante profundos e valiosos, espirituais e psicossomáticos e históricos valiosos. Este poema, já que toda a obra de Harish é uma união entre poesia, arte, espiritualidade, vai ser traduzido enquanto leio pela primeira vez do francês. Portanto, não garanto que não haja alguns tremores e enfraquecimentos no fluxo e na melhor tradução possível, se eu tivesse preparado. De qualquer modo, aqui vai então uma leitura do artigo O Belo, apelo à juventude. Qual é a diferença que existe entre o Oriente e o Ocidente? Esta questão, que me foi posta na Índia, eu respondi: as mais belas rosas do Oriente e do Ocidente têm o mesmo perfume. Nós falamos de problemas insolúveis, de abismos intransponíveis, enquanto que em face de nós resplandece a lei da luz, a lei do belo, a lei indulgente e doce, capaz de harmonizar tudo, porque compreende tudo. É claro, breve comentário. As rosas têm perfumes muito diferentes, alguns extraordinários, e quem já esteve na Pérsia, em Isfahan, ou em zonas do norte de Portugal, ou em muitas outras zonas, encontrou variedades de rosas extraordinárias, com perfumes maravilhosos, mas no fundo compreende-se esta simplificação ou redução à unidade do perfume belo e aromático e profundo e elevante. Voltemos a Harish. Se nós não atingirmos o limiar do belo, digamos mea culpa,
somos nós os únicos culpados. Nós não obedecemos à grande lei do aperfeiçoamento. A menos que sejamos surdos, cegos, atingidos de paralisia intelectual, é preciso discernir qual a evolução, digna dos gloriosos exemplos legados pelo passado, a vida futura deverá assegurar para a felicidade dos nossos descendentes. Eis aqui um belo desafio, tentarmos discernir do que é que nós devemos realizar e aperfeiçoar de melhor para o futuro. Seguir a marcha intrépida dos heróis de todas as eras é empenhar-nos numa via cujas perspectivas infinitas criam uma fricção, um estremecer, mas, contudo, não temos o direito de recuar. Vós, os jovens, que aprendeis e que vos preparais para construir o edifício da vossa vida, vós aspireis a fazer entrar a felicidade nela e virando-vos para os vossos antepassados ou mais velhos, vós perguntais: como fixar tal hóspede na nossa casa? Eu trabalhei 40 anos, percorri mais de 25 países e, cheio da minha experiência, eu posso vos responder sem hesitar, somente pelo belo. E aqui lembramos de uma frase muito bela de Reis: através da beleza nós oramos. Somente pelo belo, pela nossa aspiração ao belo e pela realização do belo nas nossas vidas, nos nossos ambientes, é que poderemos, segundo Reis, chegar a que a vida futura seja realmente digna de uma evolução luminosa em relação ao passado. Mesmo o caos terrificante das separações, divisões e restrições será transformado em harmonia e luz, desde que um raio da beleza a tenha tocado. Repareis que eu não emprego o termo de beleza, mas o termo belo. Eu desejo exprimir não somente as manifestações tangíveis da beleza, a música, a pintura, a drama, a dança, mas o sentido mesmo do belo, que penetra, que abraça tudo. Meus jovens amigos, compreendei o sentido invisível desta grande concepção. Fazei dela a reserva da vossa vida, o vosso dever. Muitas vezes nós ouvimos dizer: aquela pessoa afastou-se do seu caminho. Já nos perguntaram: a casa ou o ambiente que esse infeliz abandonou, era ela bela materialmente e moralmente, sobretudo? É, portanto, possível introduzir o belo na rotina da vida cotidiana? As perguntas que Reis nos faz com grande premência, que temos que tentar viver e aplicar no nosso dia a dia. É possível introduzir o belo na nossa vida cotidiana?
o nosso trabalho de cada dia é uma oração? Uma disciplina consciente não é uma verdadeira liberdade? 3 perguntas magníficas de Harris. Sabemos trabalhar como se estivéssemos a orar, ou fazer da nossa vida uma oração incessante, ao que Erasmo também apelou mais de uma vez. A disciplina consciente torna-se uma verdadeira liberdade. Porquê? Porque nos liberta das pequenas limitações e restrições que não querem ser curvadas à unificação das nossas forças anímicas pela nossa vontade, que erige essa disciplina consciente e que nos liberta assim de fraquezas. Saibamos meditar esta frase. Uma disciplina consciente é a verdadeira liberdade, e aplicá-la. Dir-nos-ão, um sonho como esse é sedutor. Na realidade, pode-se embelezar a vida de um modo ou do outro? É que as pessoas pensam erradamente que o belo está reservado às pessoas ricas e inacessível aos trabalhadores. Partir de uma concepção assim tão falsa é chegar a uma concepção perigosa e inexacta quanto a que o belo seja um luxo. É preciso compreender de uma vez por todas: o espírito vivificante do belo não tem qualquer relação com o luxo. Não é um dia de sol, de férias, nem um amável hóspede que entra por acaso. Ele é o mestre nobre e todo-poderoso da nossa vida inteira, o belo. Sem cessar incessantemente, é preciso fazer ressoar na nossa orelha o sim sábio, cordial, fonte de união, princípio de ação, tão diferente do não estéril e brutal. E este eu inteligente é a expressão de um saber todo-poderoso. Servir nobremente o belo não é curvar-se aos caprichos da fortuna. Nós vimos em muitos países, e bem, por quantos meios diversos se pode cultivarem os campos férteis do belo. Pessoas verdadeiramente pobres obtêm ricas colheitas. Por exemplo, um colecionador eminente. Ele era um coronel e sabeis como era modesto o soldo de um coronel e não tinha uma fortuna pessoal, somente amante da beleza. Ele nascera colecionador. Reunir quadros, nem pensar ou sonhar. Mas para além dos pinturas, há os esboços que precedem a criação definitiva e por vezes que são melhores que a obra terminada e que traduzem num primeiro fluxo ao jorro a concepção inicial do artista. Partindo desta ideia, o nosso colecionador apaixonado começou a recolher esboços. Ele veio aos nossos ateliês confessando com sinceridade que ele não tinha o meio de pagar os grandes quadros, que ele desejava apenas adquirir a primeiro o esboço de uma composição. Ele era perseverante e ao fim de 10 anos ele possuía uma coleção já bastante notável que ele ofereceu à nação. Sob certos aspectos ou relações, esta coleção de esboços era mais preciosa que uma reunião de quadros terminados. Não só ele tinha reunido as obras de arte, mas
O seu ardor tinha criado à volta delas uma atmosfera de devoção e de sucesso. Vós sabeis como estão perto uma da outra a concepção do amor e a do vitória. Uma coisa essencial é encorajar e de desenvolver o sentido inato do belo, verdadeiro escudo contra o mal e a ignorância. E isto é tão necessário em Portugal, tão necessário, quando a falta de estética, falta de educação para o belo é responsável por tanta destruição de casas, monumentos, paisagens, árvores, etc, etc, etc. Terrível, terrível a falta de desenvolvimento do sentido inato do belo. Por que razões, com tantos programas de ensino e de educação, porquê? Boas perguntas para se fazerem e meditarem e se tentar descobrir que concepções estão de vida, que cosmovisões reinam nos departamentos governamentais e educativos da União Europeia neste momento, por exemplo. Avancemos com Reris em 38, mas com tanta atualidade. Nem toda a gente possui o dom exterior da arte, mas praticamente cada um tem um sentido interior, a consciência, a ideia do belo. Muitas vezes, uma criação no domínio do pensamento é superior àquela que se exprime pelo meio exterior da obra de arte. Nós não devemos esquecer esta simples verdade, porque muitas vezes ela ajuda-nos a compreender as possibilidades que nós temos em nós mesmos. Já ouviste muitas vezes que a minha vida está terminada. Eu já não posso sonhar em algo de bom. Já não tenho tempo de me recolher, de meditar, de pensar. Como se o pensamento tivesse necessidade de um tempo determinado. Muitas vezes, vós observeis que o vosso interlocutor é bem dotado, que tem ideias pessoais, concepções originais, que ele exprime com força, desde que as suas recriminações egoístas terminaram. Ele é, portanto, capaz de projetar pensamentos úteis no espaço. É isso uma boa frase transparente do conhecimento psíquico subtil que Reris tinha das energias do pensamento, a energia psíquica a quem ele tanto dedicou meditações e escritos. Os pensamentos são energias vivas que se espalham pelo espaço. Ele é capaz de projetar pensamentos úteis no espaço. Com efeito, não é difícil de uma pessoa tomar consciência que todas as ideias, sendo o resultado de uma tensão de energia, são registadas no espaço e sujeitas às leis físicas gerais. Isto ainda não é aceito por muita gente científica, que pensa que o pensamento é apenas um fenómeno bioelétrico e químico no interior do cérebro, esquecendo-se que o ser humano tem um corpo invisível, uma alma, e que os pensamentos são como que entidades vivas que nós alimentamos e irradiamos. Continuemos. Nós devemos, portanto, disciplinar-nos de modo a criar pelo pensamento e, para essa criação bela pelo pensamento, cooperar com o universo inteiro. Diz-se mesmo que o pensamento pode modificar até o peso, que um homem que medita profundamente perde do seu peso.
a coisa mais necessária, aqui poderíamos acrescentar até que ponto é que a levitação pode ser explicada e ocorrer mais facilmente que a diminuição do peso. Mas Harris pode ter, ao formulado isto, pensado nessa tradição que teve alguns seres, tal como São José do Carcopino e outras almas santas, até Santa Teresa teria levitado algumas vezes e outros. A coisa mais necessária é ter um pensamento verdadeiramente forte. Um pensamento energético possui propriedades análogas às de um ímã. São Pedro de Alcântara, outro. Seres que, pelo seu amor ao divino e ao mundo espiritual, elevavam-se acima do peso da gravidade, da lei da gravidade. Voltemos a Harris. É no sacrifício de nós mesmos, a criação impessoal de uma obra de arte, de uma obra de beleza, que nós concentramos a mais alta potência espiritual e podemos ser considerados como verdadeiros colaboradores do Supremo. O Mensageiro, pintura de Harris, muito poderosa. Depois de ter visitado vários continentes, depois de ter estudado os povos da Ásia, as suas tradições múltiplas, a sua vida cheia de antigos símbolos antigos, nós sentimos até que ponto esta avaliação moderna da força do pensamento é necessária para construir o futuro. Em vez de procurarmos penivelmente ou com muita dificuldade introduzir a beleza e a arte na vida, é melhor compreender que uma vida iluminada ou esclarecida é a essência mesmo da arte. Alguém perguntou-nos um dia: como é que você conseguiu viver 5 anos sem ir ao teatro e sem ouvir música? Nós respondemos sorrindo: todos os dias nós temos o teatro da vida. A vida por ela própria é uma música. A alegria do espírito é uma canção. Pintar a natureza é a mais bela homenagem que se pode prestar ou aprestar-se ao Criador. No deserto da Mongólia, no Gobi Central, e Harris andou bastantes anos em expedições na Ásia Central, da qual recolheu muitos aspectos etnográficos, botânicos, religiosos, tradicionais, etc.